Pessoal, então, boa tarde a todos. Estão todos me escutando bem? Acredito que sim. Bom, então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer em nome do PPGCF a presença do professor Emílio Streck, né, de ter aceitado, né, palestrar para a gente no dia de hoje, né, e a gente vai fazer, então, uma breve apresentação. O professor Emílio possui graduação em farmácia, habilitação em análises clínicas e doutorado em ciências biológicas, com ênfase em bioquímica, todos aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Atualmente ele é professor e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc. Ele atua nas áreas de bioquímica e farmacologia, com ênfase em erros inatos do metabolismo. Acho que era isso. Não sei se eu errei alguma coisa. Então, eu passo a palavra para ti, para poderes proferir a sua palestra. Bem, não, é isso aí mesmo, tá? Então, gostaria inicialmente de agradecer o convite, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Como o Eduardo falou, né, eu fiz o meu doutorado em bioquímica aí na URGS, mas a minha graduação foi na farmácia, né, na Faculdade de Farmácia da URGS, então, mesmo não tendo feito mestrado e doutorado na farmácia, me sinto totalmente em casa, assim, um lugar que me dá muita saudades, muita alegria, então estar aqui com vocês de novo e estar na URGS, né, minha universidade tão querida, sempre é uma alegria. Antes de começar, gostaria de dar os parabéns a todos os colegas professores pelo nosso dia, né, então, um dia muito especial, assim, a gente sempre lembrar da nossa missão também como professor. Dizer que é engraçado, né, eu acabei me tornando professor, eu sempre pensei que foi por acaso, mas acho que não existe acaso na vida, né, eu acabei, depois de fazer a bioquímica 1 com a professora Vera e com a professora Cris, acabei me interessando muito por bioquímica, procurei uma vaga de iniciação científica no departamento de bioquímica, com o professor Clóvis e depois já com a professora Ângela, que trabalham, né, com erros inatos do metabolismo, então acabei por muito tempo, durante a iniciação científica, o doutorado trabalhando com isso. E quando terminei o doutorado, pensei, bom, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou ser professor, né, porque afinal de contas é esse o caminho que a gente acaba percorrendo depois de defender o doutorado. Hoje a gente já vê que não é o único, né, que já evoluiu nisso também, mas sem dúvida é um caminho muito gratificante, é muito legal, assim, então acho que também por isso, assim, eu até hoje gosto muito de ser professor, né, já estou há 21 anos em Criciúma, né, quando a gente pensa, Santa Catarina é muito longe, mas não é bem pertinho de Porto Alegre, Criciúma agora com a estrada boa aí da 2h40, 3 no máximo, de Porto Alegre, então é bem no sul do estado. É uma cidade muito legal de morar, tem aproximadamente 200 mil habitantes, a gente está bem localizado geograficamente falando. Para nós gaúchos que gostamos de praia é o paraíso, né? A gente tem uma praia aqui a 15 quilômetros, até morei ali 2 anos e meio na nossa cidade de praia aqui, que se chama Balneário Rincão. Então é um lugar bem legal de morar. Fazendo também as apresentações, assim, né, antes de entrar na palestra propriamente dita, a Unesc, aqui a Universidade do Extremo Sul Catarinense, é uma universidade comunitária, né? A gente tem aqui em Santa Catarina ótimos exemplos e modelos de universidades comunitárias. No Rio Grande do Sul a gente tem várias também, né? Então que são universidades que não têm fins lucrativos e que acabam tendo uma grande influência positiva na região. Né? Então a gente vê assim o papel transformador da universidade, da gente como professor e pesquisador também na comunidade, é algo muito legal, né? Inserindo os alunos também e tudo mais. Eu vim para cá então em 2003, né, no ano que eu defendi o doutorado, e em 2004 a gente teve a aprovação de um mestrado em Ciências da Saúde,
né? A gente começou, então, em 2006 a gente teve a aprovação do doutorado em Ciências da Saúde também, a gente está na área da Medicina 1. E na última avaliação quadrienal, a gente conquistou o conceito 7. Então, a gente ficou muito feliz com a nossa conquista, assim, depois de muito tempo. Agora, no ano que vem, início do ano que vem, a gente completa 20 anos de VPG. A gente vai fazer um evento bem legal aqui contando um pouco da nossa história também, e de pesquisas que a gente tem feito. E eu já estou naquela semana ficando leve, assim, porque na sexta-feira a gente tem a nossa eleição, né, com chapa única inscrita, então eles estão pré-eleitos, né? E na segunda-feira a gente tem aí a posse da nova coordenação. Eu estou na coordenação do programa pela segunda vez, eu fui coordenador de 2010 a 2013, e agora de novo, e estou saindo. Isso é bem legal, a experiência da gestão, mas é muito legal também a gente voltar mais as atenções para a pesquisa de novo, para a docência e tudo mais. Tá? Então, o que eu vou falar hoje um pouco aqui é sobre um pouco do caminho que a gente teve no laboratório também, aí, principalmente nos últimos anos. Tá? Então, aí está, né, a nossa palestra de hoje, Diabetes, Declínio Cognitivo e Neuroproteção. Né? Então, sou vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde aqui da Unesc, e o laboratório que a gente criou aqui, que eu coordeno, é o Laboratório de Doenças Neurometabólicas. Né? Ele foi pensado, então, inicialmente para trabalhar com erros inatos do metabolismo, né? Então, que são essas doenças genéticas aí do teste do pezinho, né? Que a gente trabalha aqui. E, recentemente, a gente começou a trabalhar com diabetes também, né? Por que diabetes, né? Por que a gente começou a olhar para diabetes? Eu, na verdade, em 2021, início de 2021, fui fazer meus exames de rotina, né? E quando vi lá uma glicemia de jejum super alterada, não tinha nada assim que justificasse uma glicemia de jejum tão alterada, né? Foi de 270, assustador, né? Investiguei mais um pouco, hemoglobina glicada acima de 12, super alta, ou seja, eu estava assim, diabético padrão descompensado total. E aí, claro, comecei a olhar para o cérebro, porque tudo que eu pesquisei na vida foi cérebro, né? Então, basicamente, estudando erros inatos do metabolismo com alterações do cérebro. E comecei a olhar assim, meu Deus, o que será que tem alguma coisa, né? E eu comecei a, principalmente, procurar PubMed e outras bases, o que tinha de diabetes e cérebro, e aí eu comecei a identificar coisas que a gente poderia pesquisar, né? Então, a partir daí, o laboratório começou a olhar para diabetes também. A gente tentou trabalhar um pouco com modelos animais de obesidade / diabetes, assim, que são modelos difíceis, chatinhos de trabalhar, tá? E a gente hoje acabou optando por uma situação bem nova para mim também no laboratório, que é trabalho com humanos, né? Historicamente, a gente tem trabalhos com modelos animais, né, de erros inatos do metabolismo, então, em rato Twister, né? Recentemente, faz alguns anos, a gente começou com zebrafish também, com peixe, e também com cultura celular, né? E aí a gente tentou fazer modelos em ratos e camundongos, né? Camundongos principalmente, e são modelos bem chatinhos, como eu falei. Então, a gente começou a pensar, não, tem tantos diabéticos aí, né? Vamos começar a olhar para esses pacientes e trabalhar com isso. Então, essa palestra está dividida assim, em 3 partes. No início, a gente falar um pouquinho sobre tipo informes gerais de diabetes, depois falar um pouco sobre o cérebro diabético, né, que alterações acontecem no cérebro dos diabéticos, e depois terminar com notícias boas, né, como que a gente pode tentar proteger um pouquinho o cérebro, né, dos diabéticos. Então, primeira assim situação, né, diabetes é um grupo de distúrbios que tem como palavras centrais, a gente poderia falar da insulina e da hiperglicemia, né? Então, a gente tem problemas na utilização da glicose, isso causa hiperglicemia, isso pode ser causado por um problema na produção da insulina, um problema na resposta da insulina, e por causa disso, né, a insulina não é só controladora de carboidratos, né, de metabolismo de carboidratos, mas ela é
é um hormônio que controla aí um monte de coisas, né? Então ela acaba sendo uma doença crônica do metabolismo intermediário de uma forma geral, né? E a gente sempre associa com insulina e com hiperglicemia, com diabetes, as complicações agudas e crônicas, né? Então, geralmente lá nas primeiras aulas, né, de bioquímica, a gente tem uma figura parecida com essa aí, né? Então, que quando a gente tem uma elevação da glicemia, a gente vai liberar a insulina, e essa insulina vai fazer com que alguns tecidos absorvam, ou melhor, captem, né, essa glicose, mas ela faz muito mais do que isso, né? Ela também vai fazer com que várias vias sejam ativadas ou então sejam inibidas, sempre com o objetivo de tentar utilizar bem essa glicose que está bastante disponível. Ela tem um efeito antagônico do glucagon, né? Então que vai ser liberado quando a gente tem uma redução da glicemia. Então, numa situação normal, a gente sempre vai ter esse jogo, né, de insulina e glucagon controladas pela glicemia. Bom, além da questão do aumento da captação de glicose em alguns tecidos, né? Tem tecidos que não precisam da ação da insulina para captar essa glicose, por exemplo, o cérebro, né? Então, mesmo com uma glicemia baixinha, o cérebro vai captar glicose, não precisa da insulina. Mas o cérebro tem outros efeitos, né, da insulina, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, assim, acho que um efeito importante aqui, de uma forma geral, é lembrar que a insulina ela pode ter um efeito importante em relação à síntese proteica e também a modificação do perfil de expressão de proteínas. Então, são aí situações que acontecem quando a gente tem ativação do receptor de insulina, não é só relacionado com processos de captação de glicose ou então de uma via metabólica específica, né, daquelas clássicas, né, que a gente estudou já na bioquímica. Isso tem a ver principalmente essa parte da síntese proteica e da modificação do perfil de expressão de proteínas, com até vias de proteção, né? Então, o cérebro, de certa forma, é protegido quando a gente tem uma resposta correta, adequada da insulina, né? Isso já pode, talvez, dar alguma pista e algum spoiler para vocês do que talvez aconteça no cérebro de diabéticos. Então, a classificação clássica, né? Diabetes tipo 1 e 2, a gente tem aí outros tipos ainda, mas basicamente diabetes tipo 1 tem a ver com a deficiência na insulina, e tipo 2 tem a ver com um problema de resistência à insulina, né, que geralmente está caracterizado com uma resposta fraca. A insulina ela até pode ligar no receptor, mas o receptor não responde, ou a via ativada pelo receptor é fraca e não tem o efeito desejado como deveria. Os critérios diagnósticos mudaram também um pouquinho, né, nesses últimos anos. Eu ainda lembro quando eu fiz habilitação em análises clínicas aí na farmácia, né, que a gente ainda tinha diabetes tipo 1 e 2 em números romanos, né, então faz bastante tempo, foi no fim dos anos 90. E a gente agora fala, né, então, tipo 1 e 2 com os números indoarábicos, né, e aí a gente tem, além dessas alterações, várias outras, né, principalmente a partir ali de 2010, né, quando a gente começou a olhar com bastante carinho para a hemoglobina glicada também como diagnóstico. Antigamente ela era só para fazer o acompanhamento de pacientes diabéticos, né, então já diagnosticado, e aí se pensava. Hoje não, ela já é considerada aí também como um marcador importante para diagnóstico. Claro que desde então evoluiu bastante a questão do controle de qualidade, também da confiabilidade, né, nesse marcador, e também o custo, né? Não adianta a gente ter um marcador novo aí com custo muito elevado que as pessoas não consigam utilizar. Então, hoje a gente tem aí como de critérios diagnósticos tanto a glicemia de jejum e também a dosagem da hemoglobina glicada, né? Então, tem aí a classificação de pré-diabetes e diabetes, né? Então, um desses três aqui dessa tabela 1 estando alterado, aí a gente já pode considerar como diabético. Então, no meu caso ali, eu me tomando como exemplo, né? Eu medi a glicemia em jejum, imagina, 270, corte aí para diabetes é 126, super diabético, né? E a glicada 6,5, a minha estava quase 12, ou 12 alguma coisa, então também super diabético em dois parâmetros. Então são critérios aí que a gente pode utilizar, que são hoje utilizados, né, para fazer o diagnóstico. A gente ainda considera, né, a questão de pré-diabetes, então que seria um risco aumentado para ter diabetes, então a gente já está com um pezinho na doença, né, tem que ter cuidados mais redobrados, né, para que a gente daí acabe não tendo.
diabetes, mas o que pode acontecer é a pessoa pular dessa normoglicemia para diabetes, né, já bem estabelecido. Isso aí também pode acontecer. E a gente sabe, né, que muitas pessoas não têm os devidos cuidados com a sua própria saúde, né, então também tem uma estimativa, assim, que é, na minha opinião, bastante assustadora, de que para cada diabético diagnosticado tem um não diagnosticado, né? Não sei até que ponto isso aí se confirma, mas nessa proporção 1 para 1, mas de qualquer forma, existem muitas pessoas que não fazem exames de rotina, enfim, que não estão muito preocupados com isso e acabam, e provavelmente estão diabéticos, né, e não tem nenhum tipo de cuidado, tá? Isso é um problema. Quando a gente olha, né, para os critérios diagnósticos e olha também agora começando a olhar um pouquinho para complicações, principalmente para as crônicas dos diabéticos, a gente pensa naquelas clássicas, que seria a retinopatia, a nefropatia, aí a neuropatia periférica, geralmente também, e a microalbuminúria, que já é um sinal de um dano renal inicial, né? Geralmente os marcadores de função renal, a ureia e a creatinina não estão alterados ainda, mas a gente já começa a ter a microalbuminúria, né? Então, que já é a perda de pequenas quantidades de albumina na urina, e isso já é um indicativo ruim, né? Que a gente já começa a ter aí a doença, principalmente em nível glomerular, que é característico, então, uma complicação crônica característica dos diabéticos. Bom, como eu comentei, hoje a gente está indo assim para esse lado, né, de proporcionalmente cada vez mais ter diabéticos tipo 2, quando a gente olha a proporção para diabéticos tipo 1, né? Os tipo 1, então, seria por uma deficiência da insulina causada por uma destruição das células beta do pâncreas. Hoje a gente tem essa estimativa de 5 a 10% dos casos. E o tipo 2 é aquele que tem a resistência periférica à insulina, né? E aí a gente, com a medida que a doença vai avançando, também a gente começa a ter um problema na própria liberação, produção, na secreção da insulina, e aí a resposta vai ficando fraca. Então, o diabético tipo 2, no fim, ele fica diabético tipo 2 e quase tipo 1 também, né? Porque daí ele já começa a depender da insulina também. Então, no diabético tipo 1, né, essa destruição, ela geralmente está relacionada com alguma doença autoimune, né? Então, a gente pode ter alguma coisa que desencadeia, pode ter uma infecção viral, enfim, mas não necessariamente isso que desencadeia essa resposta autoimune, ou uma resposta imune, né? De qualquer forma, não precisa ser autoimune, e faz essa destruição dessas células e, consequentemente, diminui a produção de insulina, ou reduz totalmente, né? Então, alguns dos sintomas, aí a poliúria é um que chama bastante atenção, né? Aumento do volume urinário. E aí a gente tem um organograma, assim, uma situação de que a gente pode ter uma predisposição genética a ter essa resposta imune contra as células beta, e isso somado, então, a questões ambientais, né? Então, alguma coisa que cause lesão dessas células beta, ou, como eu comentei, uma infecção viral. Se a gente voltar no tempo e for lá para os anos 90 e antes disso, essa ideia ela era praticamente diabetes tipo 1 era praticamente pensado que era a predisposição genética, né? Aquela ideia de que não acontece mais em crianças, então se dá em crianças é genético, né? Então tinha meio que essa ideia e não se sabia muito bem também por que tinha essa destruição de célula beta, né? Então, não, tem algum defeito em algum gene e isso causa a destruição da célula e era isso. E aí depois se verificou que não é exatamente isso, né? E o que a gente vê também, assim, né? Então, que principalmente aqui a partir do fim dos anos 80, né, que esse modelo começou a mudar um pouco, então que a gente tem essa predisposição, mas que coisas ambientais, fatores ambientais podem ir acontecendo, no gerúndio mesmo, vão acontecendo, e isso vai fazendo com que a gente tenha uma destruição progressiva dessas células e também uma redução, uma perda progressiva da própria liberação da insulina, tá? Então, são aí, é uma forma um pouquinho mais moderna de ver. E outros fatores que também mostram, assim, essa mudança, né, é de que provavelmente talvez essa visão de que diabetes tipo 1 era mais genético no início não era totalmente errada, porque se entende, né, que no início talvez fosse, sim, mais uma questão genética que levaria a essa destruição das células beta e a diminuição da insulina.
Hoje já se sabe que não, que os fatores ambientais já estão preponderando sobre os genéticos, né? Então, essa troca ela também aconteceu e a gente também não precisa talvez aí se martirizar, nossa, a gente via tudo errado, não. Então, provavelmente aí tem esses fatores genéticos já aparecendo bastante no diabetes tipo 1. Um pouco diferente agora no tipo 2, né? Então, que a gente tem aí fatores genéticos, mas claramente tem fatores ambientais, e a palavra inflamação aparece muito, né? A inflamação, ela provavelmente tem um papel importante na questão da resistência à insulina, né? Então, os tecidos tão resistentes, isso faz com que eles tenham essa resposta inadequada, incompleta, e a inflamação deve desempenhar um papel importante nisso. E como eu comentei, com o tempo, as células beta também entram em disfunção, o que acaba sendo um problema também, que seria assim uma piora, né, no quadro do diabético tipo 2. Como fatores de risco, né? Então aqui já desde sempre um pouco mais mesclado fatores genéticos e ambientais, então aí o histórico ambiental e fatores genéticos bastante importante, mas assim a questão do excesso de peso, né? Então a obesidade é importante porque ela tem uma função de alterar bastante o metabolismo, tem uma relação com a própria inflamação, e tem, por isso, né, uma relação de ter uma deficiência na resposta à insulina. Tem uma teoria que meio que diz assim que se os tecidos começam a ter o acúmulo de gordura, tipo essa gordura visceral, né, que é aquela que promove mais resistência, é como se eles entendessem que eles estão plenos do ponto de vista de energia, inclusive da reserva de energia. Então, eles poderiam não precisar dessa glicose, né? Tipo, eles já têm reserva, eles vão deixar essa glicose para outros tecidos que precisariam disso, né? Então, essa é uma das aí possíveis relações que a gente tem, tá? Então, diabetes tipo 2 tem aqui vários fatores e tem aí algumas situações, por exemplo, do envelhecimento, né? À medida que a gente vai ficando mais velhinho, a gente vai sofrendo aí várias alterações metabólicas e uma delas é a própria resistência à insulina. Então, talvez esse seja um processo do próprio envelhecimento. Claro que a gente tem que aí ter inúmeras estratégias para ter um envelhecimento saudável, né, ter uma qualidade de vida, mas ele é um processo que tudo indica, assim, faz parte, né, do passar dos anos. Então, a gente tem que, ao enxergar dessa forma, também acho que fica mais fácil de a gente entrar aí com algumas ações preventivas. A fisiopatologia aqui, então, como eu falei, já está mais equilibrada na questão dos fatores genéticos e ambientais, né, que podem, então, os fatores genéticos eles podem estar relacionados diretamente com o defeito das células beta, mas também estar relacionados com, por exemplo, a obesidade, né, genética da obesidade, não são só fatores ambientais, né. Isso faz essa resistência, né, e aí todo o resto da história vocês já sabem, né, não consegue utilizar adequadamente, seja por essa resposta aí da insulina, essa resposta ineficiente, e tem a hiperglicemia, né? E o que acontece no diabético tipo 2 é que, como teoricamente, a princípio, as células beta estão funcionando e ele está conseguindo fazer insulina, essa constante hiperglicemia faz com que essas células beta entrem em exaustão, né? E aí o pâncreas, nesse processo de exaustão, acaba entrando em falência, né? Então, seria aí uma das teorias. Então, a gente tem uma situação aí de homeostase da glicose, né? Então, o metabolismo todo certinho. Quando o processo de resistência à insulina se instala, a gente tem esse aumento da insulina, né? A gente tem essa hiperinsulinemia, né? Associada. Isso seria essa intolerância à glicose. Antigamente se chamava isso também de intolerância de jejum, né? Então, são aí alguns termos ainda que aparecem em alguns documentos. Tá? E aí tem essa descompensação e depois essa falha, né, como eu acabei de falar. Bom, se a gente olhar agora então para epidemiologia, né, diabetes é uma doença muito comum, provavelmente vocês conhecem algum diabético, né, ou na família ou próximos, porque realmente é uma doença bastante prevalente. A gente tem aí uma estimativa de 463 milhões de diabéticos em 2019, com previsão aí de 700 milhões de diabéticos em 2045. Isso dá pouco mais de 10% da população.
a gente poderia dizer que 1 em cada 10 pessoas é diabética, né? Então é realmente algo bastante assustador. Olhando um pouquinho para o mapa, né, da diabetes, a gente vai ver aí que tem alguns países onde ela aparece muito, né? Então a gente tem aí China, Índia e Estados Unidos como países em que ela está muito presente. E aqui também, né, a gente geralmente, pela nossa colonização aqui, né, a gente está muito mais ligado nos Estados Unidos no que acontece lá, então a gente tem muito mais contato com isso também. E a gente sabe, né, da qualidade ruim de alimentação, atividade física, então o estilo de vida, de uma forma geral, dos norte-americanos é ruim, e isso aí deve ter uma influência muito grande sobre esses números aqui também. Se a gente for olhar, né, agora a evolução, né, então essa previsão aí até 2030, a gente vê que isso não está restrito, né, mesmo assim países que a princípio, ou continentes que a princípio têm menos diabéticos, o aumento é significativo, né? Então a gente vê ali as Américas de uma forma geral, na América do Sul é menos, mas tem também, mas ali Oriente Médio, África, né, tem aí um crescimento previsto bastante grande, tá? Então é realmente uma situação assim emergente, algo que a gente tem que olhar aí desde os programas de saúde pública, programas preventivos, né, de educação em saúde, até ações mais pontuais já para os diabéticos, né, quando a doença está instalada. A gente não vai focar aqui em complicações agudas, tá? Não é o nosso objetivo, né? Mas aqui quando a gente pensa em complicações agudas, a gente vai principalmente pensar na cetoacidose diabética, né? Então, uma descompensação rápida do metabolismo intermediário, né, de uma forma geral, então, que daí a gente acaba fazendo uma cetogênese, né, ativando a cetogênese, a partir da degradação de ácido graxo, e isso aumenta bastante corpos cetônicos de uma forma muito rápida, e isso pode configurar aí uma complicação aguda bem importante dos diabéticos. Mas a gente quer olhar para as complicações crônicas, porque é aqui que a gente tem bastante interesse. Tá? Se a gente for olhar de uma forma geral, a gente vai ver aí, como eu comentei há pouquinho, problemas de retinopatia, a gente tem problemas cardiovasculares, tá? Esses cardiovasculares, eles envolvem aí várias coisas. Por exemplo, envolve um risco aumentado de AVC, envolve um risco aumentado de infarto do miocárdio, né? Então, doenças cardiovasculares têm esse risco aumentado, e a nefropatia, né? Problemas de coagulação, problemas de cicatrização, desculpa, principalmente, alguns problemas também hepáticos. Então, de uma forma geral, a gente olha para o cérebro e pensa em risco aumentado de AVC, questão microvascular, né? Mas faz agora alguns anos que algumas pessoas começaram a olhar para novas situações, tá, de diabéticos. Por quê? Porque, claro, começa a melhorar diagnóstico, começa a melhorar tratamento, as pessoas sobrevivem mais, sim, elas começam a viver mais tempo com a doença, e aí novas complicações aparecem, né? Então, o que se sabe hoje, que já tem aí relatos, né, em diferentes níveis de evidência, mas que se sabe. Por exemplo, diabéticos têm mais chance de ter alguns tipos de câncer, têm mais chance de ter infecções, principalmente infecções fúngicas, né, tem bastante. E aqui, dois que me chamaram muito a atenção, que são problemas cognitivos, né, então, de novo, aí o cérebro sofrendo, e transtorno de humor, né, então, coisas bem do cérebro agora, diferentes daquelas classicamente associadas com diabetes, né? Então, por isso que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cérebro diabético, né? Então, o que acontece, o que se sabe aí que acontece no cérebro diabético. Então, primeira situação, né, que a gente tem mecanismos gerais de neurodegeneração. Esses mecanismos de diferentes doenças envolvem aí muitas coisas, mas basicamente a gente tem mecanismos gerais, né? Então, a inflamação está muito presente, isso falando de uma forma bem geral, né? A gente tem problemas em proteínas que ficam mal dobradas e acumuladas, né? Então, aí, por exemplo, doença de Alzheimer, Parkinson, Huntington, essas neurodegenerativas clássicas, tradicionais, digamos assim, tem bastante esse mecanismo. E aí, para um professor de bioquímica, né, a gente fica
Não feliz pela doença, né, obviamente, mas feliz de ver ali que faz parte, que é importante estudar e procurar, inclusive, mecanismos de proteção. A gente vê que as mitocôndrias sofrem bastante também. Então, a disfunção mitocondrial, ela é importante também nesses processos de neurodegeneração. Então, quando a gente começa agora a olhar para diabéticos e seus cérebros, né? Então, a gente já sabe que diabéticos têm algumas alterações estruturais, neurofisiológicas e neuropsicológicas. Tudo isso já descrito e evidenciado. Tá? O que a gente tem aí de possíveis mecanismos, né? A gente tem alterações de glicemia. Então, classicamente a gente pensa, né? O cérebro precisa de glicose, então a hipoglicemia é ruim. Sim, é muito ruim. Mas hoje se sabe que a hiperglicemia também pode ser ruim, né? Então, é uma visão aí a mais sobre glicemia e cérebro. As alterações cerebrovasculares já são bem estudadas, mas acho bem legal olhar também para principalmente funções da insulina no cérebro. E aí que eu acho que é uma das grandes diferenças que a gente tem hoje, né, quando olha para diabetes e cérebro. Então, quando a gente olha para fatores de risco agora para ter essa deficiência, esse declínio cognitivo, né, dentro aí da diabetes, a gente começa a olhar ele já relacionado com outras coisas. Né? Então, quais seriam esses fatores de risco para essas alterações do cérebro estruturais e também alterações funcionais? Né? A gente tem aí várias clássicas de diabetes. Né? Então, por exemplo, a hipohiperglicemia. A gente tem fatores vasculares, tem fatores genéticos que estão relacionados aí também com outras doenças neurodegenerativas, fora os fatores de risco clássicos. Né? Então, histórico familiar, de novo aí aparecendo envelhecimento, o nível de instrução no sentido de que o cérebro tem um funcionamento bem interessante, assim, ele funciona muitas vezes como um músculo, né? Se a gente para de usar um músculo, ele vai diminuindo a sua quantidade de proteínas motoras e proteínas estruturais, ele vai entrando no processo de atrofia, né? Células do músculo. E o cérebro, ele não é exatamente o mesmo processo, mas a gente vai perdendo sinapses e conexões e redes à medida que a gente para de usar, né? Então, tem aí várias estratégias e vários trabalhos já mostrando aí que a gente, usando o cérebro, exercitando o cérebro, a gente consegue ter aí resultados bem legais, inclusive em doenças neurodegenerativas. Então, o que acontece, assim, na mesma medida que a gente tem o declínio cognitivo aumentando com a idade, independentemente de diabetes, a gente tem aqui a chance de ser diabético também aumentando com a idade. Então, meio que juntou as duas coisas. E aí eu já olhei, quando eu olhei aqui, estava, né, preparando a palestra e pensando nos projetos, eu sempre penso, quem sabe a idade para mim talvez tenha sido um fator aqui, né? Então, eu diagnostiquei com 44, agora eu estou com quase 47. Então, talvez tenha sido algo aí junto com outros fatores que fez isso aparecer também, fora histórico familiar. Né? Então, são coisas que a gente tem que olhar, né? Fatores aí que a gente tem que de novo olhar. Então, basicamente, a gente vai ter aí alterações da glicose, do metabolismo da glicose e também da sinalização da insulina. Tá? Isso está relacionado com dois grandes processos. Se vocês forem buscar aí artigos que falam sobre mecanismos de degeneração em cérebro de diabéticos, vocês vão encontrar aí estresse oxidativo e inflamação. São dois eventos aí provavelmente centrais dentro da fisiopatologia do declínio cognitivo em diabéticos. Bom, a gente tem mecanismos bem gerais, assim, né? Por que aparece o estresse oxidativo? A gente tem a autooxidação da glicose, que promove a produção de radicais livres. A gente tem a questão da ativação da via dos polióis também em diabetes, né? Que é uma via que consome NADPH. NADPH é importante para regenerar a glutationa, que é um antioxidante importante do cérebro especificamente, tá? Em outros lugares do corpo também, mas o cérebro é muito dependente da glutationa, então a gente acaba, por causa da hiperglicemia, consumindo algo que regenera um antioxidante, né, que é o NADPH. Então, isso tudo contribui, né, vai naquela balancinha clássica, né, aumento de espécies reativas, diminuição de defesas antioxidantes causa o estresse oxidativo. E o cérebro, né, ele é bem sensível a espécies reativas, porque ele tem, teoricamente, ele tem um consumo bem alto de oxigênio em relação à sua massa, né, aproximadamente 20% do oxigênio do corpo é usado no cérebro,
enquanto que ele tem mais ou menos 5% da massa. Então, se for fazer essa relação aí, ele come muito oxigênio para a massa que ele tem. Aliado a isso, uma baixa defesa antioxidante. A gente tem ainda a questão super importante, que é a glicação proteica, né? Então, glicação não enzimática de proteínas, feita em diabetes, né? Então, isso é, naturalmente a gente glica proteínas, só que, obviamente, em diabéticos, por ter a hiperglicemia, isso acontece muito mais. E aí a gente sabe que, principalmente, os produtos de glicação avançada, né, que são esses AIDs, esses AGEs, né, a gente chama de AID, eles são fatores que acabam ativando macrófagos e levam a estresse oxidativo, estão relacionados com inflamação também, né? Então, de novo, meio que dá um combo aqui de ações aí, de mecanismos que estão ligados com estresse oxidativo e inflamação. Muito bem, se agora a gente for olhar, bom, tudo isso na teoria, mas será que realmente isso acontece em diabéticos, né? E daí a gente começa a olhar aí os primeiros trabalhos mais robustos que mostraram essa relação, né, do dano do cérebro e realmente do declínio cognitivo, eles têm 10 anos, talvez nem isso, né? Então é uma coisa relativamente recente. De novo, alterações microvasculares já se sabia, então essa primeira parte aqui de alteração estrutural e funcional, muitas coisas já se sabiam, né? Mas o que tem se mostrado, né? Então, um aumento, por exemplo, o cérebro aparentemente vai ficando mais envelhecido de uma forma rápida, né? Então a gente tem aí a neurodegeneração bastante presente, tem problema de neurogênese, problemas de formação de redes mesmo, né? A gente tem alteração no metabolismo cerebral energético, tá? Tem uma redução na LTP, que é o potencial de longa duração, que é super importante para fazer as memórias de longa duração, né? Um processo lá de vias glutamatérgicas para fazer a memória de longa duração. Então, de novo aqui um conjunto de situações aí que está relacionado com problemas cognitivos, tá? Então, como se o cérebro entrasse num processo de neurodegeneração e tivesse um envelhecimento precoce, mais ou menos isso, né, por causa do diabetes. O que a gente já tem aí de marcadores de dano em diabéticos, né, de dano cerebral, né? Então, no tecido cerebral, né, isso aí, vários trabalhos, né? Então, marcadores de estresse oxidativo, de neuroinflamação, de apoptose, de neurodegeneração, tá? Tudo já demonstrado, e marcadores no sangue, né? Então, marcadores periféricos, MDA, né, que é o malondialdeído, que é um marcador de lipoperoxidação aumentado, e a gente tem aí, por exemplo, a sódio aumentada, que é a superoxidismutase, que é uma enzima que, mesmo sendo antioxidante, quando ela está aumentada, geralmente não é um bom sinal, né? Porque ela aumenta em resposta ao próprio estresse. E redução dos níveis de glutationa, a gente tem aumento aí da proteína C reativa e outros marcadores inflamatórios. Tem o aumento da enolase neuroespecífica, que é um marcador de morte de neurônio, e também da S100-beta, que é de dano em astrócito. Tá? Então, aí, de uma forma geral, de novo, demonstrado aí que o tecido, né, o cérebro, realmente está sofrendo, né, em pacientes diabéticos. Bom, em relação à insulina, né, importante lembrar que a insulina não vai ter a ação de fazer o cérebro captar a glicose, né? Então ela não é insulina dependente, o cérebro não é insulina dependente, mas é insulino responsivo, ou seja, a gente tem um monte de receptor de insulina espalhado no cérebro e eles têm ações bem importantes. Tá? Aqui tem um exemplo só do receptor de insulina, né, bem estudado já, ele tem aí um monte de possibilidades, nossa, a possibilidade de receptor de insulina, quando ativado, elas são enormes, assim, tem muitas coisas, mas elas fazem muito, assim, a regulação do metabolismo energético, fazem, de uma forma geral, a diferenciação das células, mudam a expressão de proteínas, e também a questão da sobrevivência, né? Então, a gente tem aí muitos estudos que falam da insulina em vários tecidos, mas ainda poucos no cérebro. Então, à medida agora que se verificou que os pacientes diabéticos sofrem também com esses danos no cérebro, começou a se olhar um pouco mais para efeitos da insulina no cérebro. Então tem esse efeito da caixa preta, né, que se fala, que é um clássico, né? Imagina essa charge aí de 79, né, faz tempo, né, que falando, a insulina liga no receptor, alguma coisa acontece e daí tem os seus efeitos. Então, por muito tempo é mais ou menos isso que se pensou. Então hoje a gente já consegue enxergar e outras coisas, por exemplo, que a insulina protege contra a apoptose, né? Então ela está relacionada não só com o controle de metabolismo, mas também proteção contra apoptose, proteção contra estresse oxidativo, entre outras coisas.
tá? Então ela aí tem aí efeitos bem prováveis no cérebro de proteção, tá? E aí, à medida que foi passando, bom, vamos olhar mais para insulina e cérebro. Por exemplo, se verificou, né, por exemplo, aqui na figurinha A, né, que a insulina ali vai ligar nos seus receptores. De novo, não tem a ver aqui com captação, né, de glicose. Não tem a glicose sendo captada por causa da insulina, ela já é captada de qualquer forma. Tá? Mas aí a gente tem principalmente estabilização de microtúbulos, né? Isso faz com que a gente tenha aí sobrevivência, regeneração de neurônios, formação de novas redes, tá? Controle bonitinho aí também da energia, plasticidade sináptica e também processo de aprendizado de memória. Tudo com o papel da insulina, tá? Se a gente tem agora uma resposta da insulina, e essa é uma das situações aí interessantes, essa resposta deficiente da insulina, ela a princípio acontece no cérebro também, não é só em tecidos onde eu tenho mais gordura visceral necessariamente. Então aí tem algumas coisas, talvez aqui algum fator genético entre de forma mais intensa, não se sabe exatamente, mas provavelmente, mas enfim, o que acontece é que essa resposta deficiente, ela causa principalmente desestabilização dos microtúbulos e a partir daí é uma sequência de eventos ruins, né? Degeneração, alteração de redes, de novo problemas de sinapse, de plasticidade, de memória e uma diminuição do metabolismo energético. Tá? Então são as situações que acontecem. Se a gente olhar agora ainda para uma sinalização focada na mitocôndria, a gente vai ver mais coisas ainda que envolvem principalmente o BDNF. Então a insulina ativa uma via que, além de fazer lá a estabilização de microtúbulos, também mexe com a mitocôndria e também mexe com o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Esse BDNF é super importante, ele já vem sendo estudado há bastante tempo, e ele é necessário principalmente para manter os neurônios vivos, né? Então, para manter o cérebro vivo, funcionando bem. Quando a gente perde BDNF, a gente começa a ter vários problemas. Então, hoje a gente tem estudos aí já bem consistentes de BDNF reduzido em depressão, por exemplo, coisas assim, tá? Outros transtornos de humor. Então, essa resposta aí também provavelmente mexe com BDNF e eu tenho vários problemas. Então, resumindo, a insulina vai ter efeitos de proteção no cérebro, de manutenção de sobrevivência de células, e no momento em que ela está deficiente, que essa resposta está deficiente, esses processos todos ficam bastante prejudicados. Tá? E aí aqui um spoiler ali do finzinho já da palestra, né, que a gente tem esses processos aí de sobrevivência do cérebro também ativados não só pelo receptor da insulina, mas também pelos receptores, aí, principalmente o GLP-1 e o GIP, né, que tem no cérebro também. Então, ativar GLP-1 e GIP, ao que tudo indica, no cérebro é interessante. Ele faz com que a gente tenha aí uma diminuição de inflamação, diminuição de estresse, manutenção de sobrevivência celular, diminuição de apoptose e tudo mais. Tá? Então, tem aí talvez aí algumas situações para a gente conversar, né? Principalmente nessa parte polêmica aí agora de usar aí vários fármacos para diabetes e obesidade que estão sendo usados de forma bem desenfreada, assim, bem maluca. Bom, então olhando para o cérebro diabético, basicamente é isso, né? A gente vai ter uma deficiência de insulina que leva a inflamação, estresse oxidativo e tem algumas vias, né, que a gente comentou aí que tem relação com isso. A inflamação e o estresse, então, são processos que correm juntos, né? A gente tem aí principalmente o NF-κB, né, fator nuclear κB, que está presente nos dois, né? É um ponto, é um elo de ligação aí de via de sinalização entre o estresse oxidativo e a inflamação. E, como eu comentei, né, o cérebro acaba sendo um tecido bastante vulnerável ao dano oxidativo, né, por causa dessa situação, principalmente do alto consumo de oxigênio em relação à massa e também a redução de antioxidantes. Em relação ao estresse oxidativo, além daquela questão lá da autooxidação, a gente tem aqui a via dos polióis, né, que foi falado, e uma outra fonte de conexão aí seria os AIDs, né? Aqui só mostrando a via dos polióis, né? A glicose ela é convertida em sorbitol e isso consome o NADPH, né? Deixando o NADP. Mas então isso acaba sendo ruim, né? Quanto mais descompensado tá, quanto mais eu tenho dessa glicose, mais eu vou ativar essa via. E ela tem essa via ativada, ela vai causar problemas em outras partes do corpo, mas aí no cérebro ela provavelmente causa problemas por consumir bastante do NADPH, que é importante para regenerar a glutationa.
A gente tem aqui um elo de ligação de novo, né, de estresse oxidativo e inflamação, então os AIDs, né, que são os produtos de glicação avançada, e os RAGEs, que são os receptores, tá, eles estão totalmente aí relacionados com inflamação, sinalização de inflamação. Então, provavelmente aqui, né, a gente tem um início, aqui não entra muito na teoria que vem primeiro o ovo, a galinha, aqui provavelmente o que vem primeiro é realmente o estresse oxidativo, que acaba levando a uma inflamação, né, então é o que a gente imagina aqui, tá? E aí o que acontece? Aqui a gente tem uma situação também interessante, que esses AIDs, quando ativam seus receptores, eles, entre outras coisas, aumentam a atividade de proteases. Aqui tem, no caso, a metaloproteinase de matriz tipo 2, que é essa MMP2, e ela faz ela vai destruir principalmente barreiras, né? Então ela vai ter como substrato aí proteínas que vão ajudar a manter a barreira hematoencefálica íntegra, tá? E aí quando elas estão ativadas, a gente começa a ter problemas na permeabilidade da barreira hematoencefálica, e isso para o cérebro é muito ruim, né? Então esse aumento aí da glicemia, de novo, por um tempo maior, faz com que a gente comece a ter problemas nessa barreira, né? A inflamação, e aí uma das respostas da inflamação, então no primeiro momento a gente teria uma diminuição, né, como uma destruição dessa barreira, e por causa da inflamação aí a gente acaba tendo em alguns pontos um aumento de algumas proteínas de matriz extracelular, então alterando totalmente o perfil da barreira hematoencefálica, né, vai deixando ela mais fina para depois ela mais grossa, né, com mais proteínas, e vai prejudicando bastante essa situação. Bom, mas assim, então coloquei aqui no mundo real, né? E tem mesmo essa neurodegeneração, esse dano cognitivo em pacientes diabéticos, sim ou não, né? Ou tudo mais coisa teórica, a gente está aí no campo das ideias. Se a gente coloca aqui no Medline, né, diabetes e dano cognitivo, a gente tem 8.044, isso aqui é de 2 semanas atrás, tá? E se vocês olharem, eu acho sempre legal de olhar essa curva do Medline ali, né, como os trabalhos, eles são recentes, né, a curva está subindo, tá? Então, realmente é um assunto que está pesquisado agora há pouco tempo. E aí, tá, tem, afinal não tem, né? Então, o que se verifica, assim, que a gente tem alguns testes, então a gente tem trabalhos aí com populações de diabéticos, principalmente testes, né, então, que avaliam aí a função cognitiva, e vários deles já mostraram que em alguns tipos de função, né, a gente tem alteração, tá? Então, né, tem vários tipos de testes, né, que a gente pode aplicar, tá? Mas aqui, então, testes cognitivos de uma forma geral, aqui a gente já começa a ter um declínio, tá? E aí, quando a gente começa também a olhar, né, então, quais seriam fatores de risco para isso, né? Então, também, a gente já tem trabalhos aí, revisões sistemáticas com meta-análise, com trabalhos que mostram aí quais seriam fatores de risco, tá? E aí, de uma forma geral, né, também, o que a gente encontra, né? Que esses pacientes diabéticos, principalmente, eles, de uma forma geral, começam a apresentar um dano cognitivo moderado, tá? Então, de novo, a gente já tem aquele dano cognitivo que pode aparecer naturalmente, entre aspas, com o envelhecimento, né? E aí isso aí talvez seja potencializado, talvez não, né? Tudo indica que ele é potencializado se a pessoa também for diabética. Então, envelhecer diabético não é legal para o cérebro, né? A gente vai perdendo cognição numa velocidade maior do que deveria, tá? Ou que nem precisaria. E aí aqui entra um dos trabalhos, só para mostrar rapidamente um dos trabalhos que a gente está fazendo aqui, então, que é um estudo transversal, foi feito coleta dos dados de março a agosto de 2023, aqui nas clínicas integradas aqui da nossa universidade. Aqui está o mapinha de Santa Catarina ali, com a Criciúma bem no sul ali, tá? Para vocês verem onde nós estamos, tá? Nessas clínicas aqui a gente tem muitos pacientes encaminhados do SUS, então da atenção primária, e também de livre demanda, uma clínica muito grande, assim, que a gente atende aqui a população de toda a região. E aí a gente foi buscando diabéticos, né? Então, tipo 1, tipo 2, 18 anos ou mais de idade, e fechou um N de 365, né?
Então, aqui só para mostrar mais ou menos, assim, rapidamente, né, a população ela foi relativamente bem distribuída, tá? Então a gente tem aqui, esse aqui é primeiro, tabela 1, né, de qualquer estudo aí com os dados sociodemográficos, mas o que eu quero mais mostrar é esse aqui, tá? Então, a gente teve uma predominância aqui na nossa população de diabéticos tipo 2. Muitos já diagnosticados há muito tempo, então aí mais de 16 anos, a maioria com histórico familiar. Mas o que eu acho mais interessante é mostrar que a maioria, né, 90% aí, usa medicamentos para diabetes, um pouco mais da metade usa insulina. Só que aqui nessa figurinha está o dano cognitivo, tá? Isso aqui me assustou bastante quando a gente começou a fechar esses dados. Praticamente aí 2/3 dos pacientes que a gente avaliou têm dano cognitivo, tá? No MoCA, que é um teste... O MoCA é um teste de avaliação cognitiva bastante usado para triar declínio cognitivo em suspeita de doença de Alzheimer ou outras doenças neurodegenerativas. Então, ele realmente apareceu praticamente 2/3 dos pacientes com esse declínio cognitivo, né? E se a gente for olhar a faixa, assim, né, tá, onde é que estão, né, que faixa de idade? Já a partir dos 50 anos tem uma população significativa, tá? Entre outros fatores, assim, né? Então, o que a gente viu junto, assim, né, que acaba prejudicando, de certa forma? Má qualidade no sono, então, um sono ruim, né, e pessoas aposentadas, né? Então, de novo, aquela questão, a gente não pode aposentar e esperar morrer. Essa ideia, ela é muito ruim, a gente não pode aposentar e dizer, agora eu vou cuidar do jardim, né? Ou, não, a gente tem que seguir utilizando o cérebro, a gente tem que seguir fazendo coisas para o cérebro não atrofiar, literalmente, tá? A gente não perder essas redes. Então, esse declínio cognitivo ele está bem evidenciado, principalmente em aposentados e pessoas com qualidade de sono ruim, né? Então, a gente entra num desespero, né? Mas, então, o que a gente pode fazer? Bom, então, vamos falar de coisas boas agora, né? Como é que a gente pode fazer a proteção? A gente já está indo agora para o fim. Tá? Como é que a gente pode fazer essa proteção? Bom, então, aí fármacos ou outras substâncias que têm efeitos neuroprotetores, né? Então, aí, claro, insulina ou miméticos de insulina. Claro, de novo, a insulina, se a gente está com defeito na resposta da insulina, talvez tenha que pensar em outras situações. Então, a gente tem antioxidantes ou alguma coisa que tenha uma ação anti-inflamatória, anti-apoptótica, algo que atue sobre o sistema colinérgico, fatores neurotróficos, fármacos ou outras substâncias que modulem função de mitocôndria, por exemplo, tá? Então, tem aqui aí algumas possibilidades. Bom, o que a gente pode pensar? Que esse dano cognitivo dos diabéticos, ele tem aí vários fatores, né? Ele está aí bastante, digamos assim, sedimentado na questão do estresse oxidativo, na questão da inflamação, da neuroinflamação. Mas tem a ver também com disfunção mitocondrial, tem a ver com a questão microvascular, macrovascular, e também com a resposta da insulina, né? Então, a resposta da insulina, de novo, é uma resposta protetora, e aí, se a resposta está deficiente, essa proteção some, né? Então, aí o cérebro vai sofrer com isso. Aquele efeito de proteção, de vias de proteção, ele fica fraco, e aí o cérebro sofre. Então, assim, hoje a gente olha, né, tratamento de diabetes vai depender muito, né, do caso, né, então pode ser insulina, mas agentes diabéticos, a questão da mudança do estilo de vida, alimentação, atividade física e aumento de massa muscular. A alimentação e atividade física, a gente tem inúmeros trabalhos aí mostrando como são protetores para o cérebro, então ter uma alimentação correta é neuroprotetor, sim. Ter atividade física regular é neuroprotetora, sim. E o aumento de massa muscular, ele é super importante também porque ele melhora o controle metabólico, né? Então, uma das coisas é a gente pensando assim, no tratamento, o objetivo é a gente reduzir a glicemia, né? Óbvio. Só que a redução da glicemia, ela, de uma forma bem direta, também já vai proteger o cérebro, né? Então, isso é importante. Então, se a gente vê assim, o que a gente tem que fazer, né? Bom, a gente já sabe que, por exemplo, a obesidade, que é aí algo bem conectado com diabetes tipo 2, faz o cérebro sofrer por inúmeros motivos, né? Então, relação com inflamação, com a deficiência da resposta à insulina, e isso acaba também influenciando na questão cognitiva. Então, hoje, para o controle da hiperglicemia, a gente tem vários tipos de fármacos, né, que tem essa eficácia aí
na redução da glicemia, e também controle principalmente de outros efeitos, principalmente complicações crônicas, né? A gente tem hoje os inibidores de SGLT2, a dapaglifosina é o melhor exemplo. Ela tem um efeito muito legal de nefroproteção, né? Então é um fármaco nefroprotetor, isso é fantástico se for pensar as complicações crônicas dos diabéticos, né, renais. E os agonistas de GLP-1, que são os da moda, né, as canetinhas aí de Ozempic, né, então, principalmente os novos que estão surgindo, que quase que deixam o Ozempic, né, a semaglutida no chinelo, né. Então a gente tem aí mais alguns agora lançados, agonistas de GLP-1 e de GIP, né, que tem aí um efeito interessante para controle de obesidade, para diabetes e também para proteger o cérebro. Então a gente fica naquela, será que as pessoas deveriam utilizar ou não? Então, não sei assim exatamente o que vai acontecer, efeitos colaterais, é meio cedo para dizer, né? A gente tem que sempre pensar no uso racional de medicamentos, mas se a gente for olhar principalmente alguns artigos que focam em cérebro, eles têm um efeito bem interessante, tá? Então aqui, alguns parâmetros para escolher quais fármacos serão utilizados, tá? Mas assim, vou falar agora de uma forma geral, assim, não vou entrar muito no efeito de cada um, não é esse o objetivo, mas é só trazer algumas informações sobre proteção desses fármacos para o cérebro. Né? Então, a primeira coisa, por que é tão importante a gente controlar a glicemia em relação ao cérebro? Porque é o principal combustível, não é o único, mas é o principal, a gente precisa dessa glicemia controladinha para conseguir fazer uma função adequada do cérebro. Se sabe aí, por exemplo, né, aqui, né, um trabalho aqui, uma revisão sistemática com meta-análise, que as pessoas que têm, né, um controle ruim da glicemia têm mais dano cognitivo, tá? Então, isso aqui com 2 testes, né, aí a pessoa tem um desempenho pior em alguns testes cognitivos quando tem um controle ruim da glicemia. Então, um controle pobre da glicemia, né, como eles colocam aqui. Então, isso aí é uma situação que acontece, né, aqui a gente tem aqui memória também afetada e a atenção, o prisma ali nesse gráfico floresta está no meio, então a gente não pode dizer que ele está influenciando, mas ele talvez aí no futuro, com a adição de mais estudos, né, mais ensaios clínicos, ele joga esse prisma para o lado do controle metabólico ruim. Então, eu sei que o pessoal da estatística não gosta de falar em tendência, mas se a gente for olhar que tudo indica aí que talvez no futuro ele apareça também problemas de atenção. Tá? Então, mecanismos aqui a gente já falou, né, já comentou, mas aqui são aí mecanismos gerais e tem muitos artigos saindo, né, e trazendo aí essas informações do porquê que isso acontece. Bom, a gente fala da hipoglicemia, né, então a alteração do metabolismo da glicose é ruim, né, então a gente tem que ter bastante cuidado, o cérebro acaba sofrendo muito com a falta de glicose, a gente não consegue ter energia para fazer neurotransmissor, entre outras coisas, né? O cérebro é muito dependente de energia, né? Porque ele tem aí toda a sinapse, né? Vou ter uma ativação de novo de bomba de sal de potássio, então ele precisa realmente de bastante ATP para funcionar. Susto. Não sei o que foi isso. Dei-lhe um pulo aqui. Tudo certo? Posso continuar, né? Quase acabando já. Então a gente tem aqui uma alteração da hipoglicemia, né? E o problema que se enxerga é que a hipoglicemia é ruim, mas a hiperglicemia acaba sendo também, principalmente porque ela leva ao dano oxidativo, à inflamação crônica, à disfunção mitocondrial, e provavelmente isso acontece por causa dos AIDs, né, daqueles produtos de glicação avançada que ligam então em seus receptores e promovem essas alterações. Tá? Então, uma das coisas é, a gente sabe que tem que controlar a glicemia, tanto para baixo como para cima, né, então a normoglicemia é o ideal. Mas será que os fármacos antidiabéticos, né, então, têm algum efeito per se no cérebro? Eles são interessantes? Eles têm efeitos de proteção, de neuroproteção? Se a gente começar a olhar assim, bom, obviamente, né, controlar a glicemia já é uma forma de neuroproteção, mas quando a gente começa a olhar de uma forma geral o cérebro, ele tem aí várias interfaces aqui com fármacos, né? Então os fármacos vão ter vários efeitos sobre o cérebro, que desconfiguram um pouquinho. Tá? Então aqui a gente tem alguns grupos, tá? Sulfonilureias e glinidas e glitazonas, tá? Então alguns fármacos aqui que atuam sobre o cérebro.
Tá? Esses grupos aqui, por exemplo, nessas duas classes, já foi demonstrado aí vários efeitos de proteção, tá? Efeito antioxidante, alguns até mexendo um pouquinho na questão de regulação de transtorno de humor, né? Então, por exemplo, alteração de sintomas, de sinais e sintomas de depressão e ansiedade, por exemplo. Tá? Então, eles têm aí já algumas evidências, claro, aqui ainda num nível mais em estudos animais, mas tem já algumas evidências também em humanos de efeitos de proteção. Aqui a gente tem as biguanidas, a metformina é a menina dos olhos, aqui a metformina é um fármaco muito legal, pena que ela diminui tanto a B12, mas ela tem aí efeitos muito interessantes no corpo todo, e no cérebro principalmente aí ela vai aumentando, ela vai conseguindo melhorar principalmente a questão da cognição, ela tem efeitos em mitocôndria, tá? Ela ativa aí a via da mTOR, que é uma via interessante também, ou seja, de uma forma geral aí a metformina acaba sendo um fármaco bem interessante, tá? E o bom ainda é que ela é disponibilizada e é um fármaco de custo muito baixo, tá? Com efeitos bem interessantes. Então, limpando um pouco, assim, se for ver efeitos gerais já descritos da metformina, de controle de estresse oxidativo, anti-envelhecimento, ele é quase aquelas coisas que a gente não acredita de tantos efeitos positivos que tem, né? E o efeito neuroprotetor também, ela tem bastante resposta na melhora da resistência à insulina, tá? Então tudo indica que por isso ela aí também é muito boa. E aí a gente vem agora para talvez aí os mais recentes, né? E aqueles que hoje são mais discutidos, né? Então aí as incretinas, né? Então aqui a gente tem os análogos de GLP-1, né? Então o GLP-1 é um peptídeo tipo glucagon 1, e o GIP, né, que é um outro peptídeo, né, eles são peptídeos que vão ter um efeito interessante sobre o pâncreas, porque eles vão melhorar a questão da resposta da insulina e, de uma forma geral, eles acabam modulando fome, saciedade, né, e também a glicemia, né. Então, a gente tem aí alguns fármacos que têm efeitos aqui, tá? Então, eles são interessantes desse grupo aqui, são esses fármacos aí que podem ser os agonistas desse GLP-1, então inibidores dessa enzima DPP4 aí, que é uma enzima que inativa, né, esses peptídeos. Então aqui desses a gente tem a liraglutida, que foi aí um dos primeiros, e agora a semaglutida, que é a mais famosa, né, que tem aí como nome comercial o Ozempic, tá? E aí a gente tem as gliptinas, tá? Desses fármacos aqui, a gente tem aí efeitos bem interessantes dos análogos de GLP-1. Tá? Então, aí, de novo, redução de apoptose, de estresse oxidativo, melhora a plasticidade sináptica, ativa vias de proteção neuronal e de função mitocondrial. Tá? Então, de uma forma geral, né, tem efeitos bem interessantes. Então, utilizar, né, esses análogos de GLP-1, ó, eles têm efeitos aí interessantes no corpo inteiro, mas olhando para o cérebro, também a pessoa olha assim, nossa, tudo indica que realmente é legal utilizar. Né? Então, o problema é o custo, obviamente, né? E aí, de novo, né, pensando no uso racional, se a pessoa é diabética e responde bem a esses fármacos para fazer o controle glicêmico, por que não utilizar, né? E se conseguir o acesso, né? Por que não utilizar? O problema é que talvez pessoas que estão utilizando sem ser diabéticas estejam aí fazendo outras coisas que a gente ainda nem sabe, porque ainda nem deu tempo, talvez, de efeitos de uso prolongado aparecerem, né? Então, tem aqui de novo, se vocês procurarem, aí vai ter um monte de artigos já mostrando, então, análogo de GLP-1 com neuroproteção, com melhora de cognição e memória. Tá? Isso aí também tá cheio. Tá? Isso aí entra tanto na liraglutida, né, que foi a primeira, que hoje já não vale mais a pena. A liraglutida deve, acredito, desaparecer em breve. Fica na semaglutida ainda, porque nem o custo mais vale a pena, né? A liraglutida a gente tem que utilizar todos os dias, e a semaglutida a gente utiliza uma vez por semana. Então a questão da adesão ao tratamento também melhora bastante com a semaglutida. E o custo, se a gente for calcular quantas canetinhas tem que comprar de um ou de outro, é praticamente o mesmo. Então não vale a pena ficar se injetando todos os dias, se a gente pode uma vez por semana, né, com custo praticamente igual. Então aqui a gente já tem, né, como a liraglutida saiu antes, né, a gente tem aí mais trabalhos já com a liraglutida, mas aí de novo, né, vários trabalhos mostrando alguns efeitos interessantes de neuroproteção.
E a gente tem também os inibidores de SGLT2, que é esse transportador, né, que faz o transporte de sódio e glicose nos túbulos proximais dos rins. Então, eles inibem essa reabsorção de glicose nos rins, tem glicosúria, né, então a gente elimina mais glicose na urina. E aí aqui tem a questão da dapaglifosina, né, que é esse fármaco aí bem interessante, que também nos ensaios clínicos da dapaglifosina foi demonstrado que ela fazia cardioproteção, independentemente de diabetes, de glicemia alta e tudo mais, porque ela ativa vias de proteção, de cardioproteção. E aí ela também já se verificou aí que ela provavelmente ativa vias de neuroproteção também. Então é um pouquinho mais recente esse estudo da neuroproteção, mas aqui a gente tem, por exemplo, estudo da dapaglifosina melhorando memória aqui em modelo animal, né, entre outras coisas aí. Tá? Melhora de sinalização de insulina, sensibilidade da insulina, diminuição de produção de radicais livres, melhora de função mitocondrial, sinalização de apoptose e tudo mais, tá? E a própria estresse oxidativo. Então ela realmente parece proteger o cérebro também. Tá? Aqui, mecanismos muito parecidos aqui de novo, aparecendo o BDNF, entre outras coisas que ela promove. Tá? Então, de uma forma geral, a gente provavelmente aí tem efeitos protetores desses análogos de GLP-1 e também da dapaglifosina. Né? A dapaglifosina agora recentemente também foi adicionada aí no Sistema Único de Saúde. Tá? Então aqui são um resumão, assim, né? A gente tem esses mecanismos gerais que envolvem estresse oxidativo e inflamação. E uma das boas notícias é que muitos dos fármacos que são usados, que foram inicialmente pensados para fazer o controle glicêmico, têm uma ação no cérebro de proteção. Então, além do controle da glicemia, muitos desses fármacos têm essa questão também. E aqui eu botei assim como breaking news, né? Tipo assim, duas situações só para concluir. Tá? Uma delas é essa tirzepatida, que é o novo fármaco, o novo remedinho da vez agora, que ele tem uma ação tanto no GLP-1 como no GIP, nos dois receptores. Tá? Então ele tem um efeito muito maior sobre saciedade, sobre controle glicêmico. Então, a princípio, para a obesidade, ele é melhor ainda do que a semaglutida. Né? O preço dele é proporcional, ele é bem mais caro também. Tá, mas ele tem um efeito bem interessante, já está sendo demonstrado de novo, sobrevivência neuronal, ele consegue proteger muito bem o cérebro. Né? Então, espero que as pessoas consigam realmente mostrar isso e principalmente que as pessoas tenham acesso a esses fármacos de custo mais elevado. Tá? Mas não sou tão pessimista nessa situação. As pessoas agora, né, para o Sistema Único de Saúde, tendo acesso à dapaglifosina, que é um fármaco cardioprotetor, que é ótimo, nefroprotetor e agora neuroprotetor, já é uma situação bastante interessante. E a outra notícia de última hora é a relação que está aparecendo cada vez mais de diabetes com saúde mental. Né? Então, relações aí, vários estudos mostrando relação de diabetes com principalmente transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Tá? Então, tem aí, provavelmente vai aparecer de novo, né? Os diabéticos estão mais bem diagnosticados, tratados e, consequentemente, vivem mais tempo e aí essas situações começam a ser visíveis, a gente começa a enxergar mais isso. Então, é o que vai aparecer aí cada vez mais no futuro. Né? Então, mais uma complicação. Tá? A gente tem aí várias situações novas. É isto, tá? Gostaria de... Deixa eu interromper aqui, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, tá? Foi uma grande satisfação estar com vocês aqui, tá? E sempre à disposição. Certo, obrigado, Emílio, pela excelente palestra. A gente sempre deixa agora um intervalo para que as pessoas, né, quem tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, assim, que se manifeste. Eu já ia começar, que eu até no final agora da palestra eu estava com uma dúvida, era uma curiosidade, mas acho que já esclareceu, que falaste bastante sobre a relação da diabetes e a demência, mas se existia alguma relação já mais concreta entre a diabetes e depressão, né? Que também enfim, é uma doença que é muito prevalente hoje em dia, né? A gente vê, assim, a depressão e a ansiedade, né, ou os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, vamos dizer assim, eles têm, claro, muitas diferenças, mas também tem algumas semelhanças, e o que se sabe
é que elas têm semelhanças em problemas de produção de neurotransmissores. Então, produzir neurotransmissor acaba sendo um processo caro, energeticamente falando, para o cérebro. Então, provavelmente essa alteração metabólica do cérebro, que acontece em diabéticos, seja um dos elos de ligação, né? Por causa disso, não vai conseguir produzir bem alguns neurotransmissores, e isso pode estar relacionado com tanto depressão como transtorno de ansiedade. Sim, né, de fato. E a gente percebe assim que tanto é uma doença tão prevalente, né, que esses análogos do GLP-1 assim, são sendo super utilizados, às vezes até em excesso. E eu até li, eu não sei onde foi que eu li uma reportagem que a empresa que fabrica o Ozempic, eu não lembro nem o nome dela. Eu também tenho um déficit cognitivo muito sério. Mas a empresa que fabrica, se não me engano, é da Dinamarca. É. E até, assim, devido ao uso, né, tão discriminado e tão grande desses análogos, que é responsável até por grande parte do PIB do país. Sim. A indústria é a Novo Nordisk, é da Dinamarca, exatamente isso. Eles aumentaram o PIB da Dinamarca por causa disso. E, na verdade, a grande estratégia aí de mercado da indústria foi a caneta. Não é nem tanto o custo do fármaco, claro que ele tem um custo elevado, mas é a tecnologia da caneta, porque ela é muito prática. Então, aí que está talvez o grande pulo do gato da questão do dinheiro, né? Do Sim, toda a tecnologia, né? É verdade. A Patrícia teve uma pergunta aqui. Gostaria de saber em relação à creatina, se ela realmente pode melhorar a sensibilidade à insulina. Eu nunca vi estudo relacionando a creatina com a sensibilidade à insulina. O que se sabe bem da creatina para o cérebro é, de novo, aquela meio que piada, né? Que o cérebro se comporta metabolicamente muito como um músculo, né? Que eu falei antes que se a gente usa, né? Ele acaba atrofiando também ou não. Mas, assim, o que se sabe? Que o cérebro, com a creatina, ele melhora a questão metabólica. Então, talvez ela ajude, por exemplo, um diabético, não por melhorar a resistência, mas por melhorar um pouco o metabolismo. E a creatina tem aquela situação, né? Que a gente tem que usar todo dia, não tem efeito cumulativo nem crônico. Né? Então, ela ajuda a melhorar o metabolismo de uma forma geral. Creatina, talvez aí desses suplementos, é o que mais tem evidência, né, de ajudar o cérebro, inclusive. Interessante. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, alguém está digitando ali. Sim. Se vocês quiserem, podem usar o microfone também. Não tem problema. A Simone disse que vai parar de comer tanto açúcar. Tudo com equilíbrio na vida. Alô? Oi? Tá. Disse que pode falar para o microfone? Pode? Sim. Pois é. Então, eu vou fazer uma pergunta, não sei se é pergunta ou dúvida, mas é o seguinte, de acordo com o que o professor disse e tal, já se sabe muito sobre diabetes, mecanismos de ação, vias de sinalização, e a diabetes não é uma doença nova, é bem antiga. Eu pergunto, por que não existe medicamento eficaz para tratar a diabetes, curar? Será um problema da indústria farmacêutica ou deve-se atribuir a responsabilidade a cada indivíduo por se alimentar mal? Ou então a pesquisa, a falta de pesquisas mais profundas? Qual será o problema? Olha, pesquisa eu vejo bastante, assim, muita pesquisa mesmo, em vários níveis, né? Desde entender mecanismos da doença, de testar tratamentos, estratégias, enfim. Eu acho que aí a gente não tem uma resposta única. Eu enxergo assim, que até é um dos princípios do SUS, né? Que a gente tem que ser corresponsável pela nossa própria saúde, né? Então a gente não pode achar que a gente não é. Então acho que sim, a gente tem todas aí as ações de promoção de saúde, educação em saúde, ter uma vida mais saudável, hábitos saudáveis. Acho que essa é a nossa parte de responsabilidade. Mas eu também acho assim que a gente avançou muito no tratamento. Eu vejo o copo meio cheio.
A gente avançou muito com novas estratégias e novas possibilidades agora de tratamento farmacológico falando, né? Acho que eu destacaria aí principalmente a dapaglifosina. Ela não é tão cara, se a gente for comparar aí com, por exemplo, os análogos de LP1, né? Semaglutida e outros. E ela tem um efeito muito bom. A metformina mesmo já tem um efeito muito bom. Né? Então, é uma doença complicada, crônica, a pessoa às vezes relaxa, não cuida. Então, assim, para a gente conseguir tratar, né, e resolver é difícil, né? Porque é uma doença que envolve vários fatores, né? Mas, assim, um controle bem feito dela melhorou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Hoje a gente já consegue enxergar, assim, acho que uma luz muito boa no horizonte, assim, de a gente controlar bem a glicemia e ter uso de fármacos que têm esses efeitos protetores em vários tecidos, órgãos, que acabam aí diminuindo muito a chance de ter complicações crônicas, né? Acho que esse o problema do diabético não é o hoje, né? Não é tanto o hoje, é o daqui a 20, 30 anos, né? Então, acho que essa é uma situação importante. Não vejo assim, claro, né? A indústria vai pesquisar e vai querer vender aquilo que dá dinheiro, né? Então, isso é óbvio. Mas eu não enxergo que seja essa a causa. Acho que a gente está numa vida mais, a gente está, né, cada vez mais assim em hábitos menos saudáveis, vamos dizer assim. Então, nossa vida está cada vez menos saudável e aí diabetes vai aparecer mais por causa disso também. Aí. E a população está envelhecendo também mais, né? E envelhecimento aumenta a chance de diabetes e de dano cognitivo. Então, como eu falei, talvez seja algo inerente ao envelhecimento. Ponto. É isso. Bom, pessoal, então, devido ao adiantado da hora, agradeço muito, Emílio, pela sua disponibilidade para palestrar aqui para a gente, um tema super importante, né, para os nossos alunos, e bom trabalho. Tá bom, valeu, muito obrigado. Sempre à disposição e um grande abraço para todos vocês.